titulada Amor é Compromisso. Deus impressionou meu coração para falar disso. É uma continuidade do assunto da ressurreição de Jesus, que celebramos já domingo passado. E o texto base é João 21, 14 a 24. Se os irmãos podem abrir a palavra de Deus, também esses textos vão estar mencionados aqui na tela, vão estar sendo mostrados, e outras referências que não estarão sendo mostradas, você pode anotar. Então, João capítulo 21, do verso 14 até 24. Vamos ler o versículo 14 até o versículo 24, João 21. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nas ceias se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que este fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse diálogo entre Jesus e Pedro aconteceu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Nós celebramos, na ocasião da Páscoa cristã, a ressurreição, a vida retomada do nosso Salvador Jesus Cristo. E é prova, é fato de que ele ressuscitou, porque não somente ele está vivo hoje à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, não somente ele voltará para nos buscar, mas enquanto ainda, logo após a ressurreição, ele estava aqui nessa terra, ele foi visto por muitas pessoas, muitas testemunhas, mais de 500 pessoas, além dos discípulos de Jesus Cristo, e o próprio apóstolo Paulo que veio depois. Então, irmãos, a ressurreição é fato. Não é para ser discutido, mas mesmo se alguém te questiona, você pode explicar na palavra de Deus tudo que já é falado. Pela terceira vez, Jesus aparece. De acordo com a palavra de Deus, esta foi a terceira aparição de Jesus ressurreto. Nós vimos que Jesus, antes de morrer, ele sofreu muito, irmão, sofreu demasiadamente. E lá no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, Monte das Oliveiras, ele suou sangue. E ele foi negado também por Pedro. Quando Jesus foi traído no jardim por Judas, levado por Caifás como sacerdote, e lá Pedro ficou tímido no alpendre ou na área, enquanto Jesus estava sendo julgado por Caifás. E as pessoas viam Pedro e perguntaram 3 vezes para ele: Você é seguidor de Jesus? Você conhece a Jesus? E Pedro negou 3 vezes Jesus Cristo. E esse texto, irmãos, eu queria até que os irmãos abrissem lá, está lá em Mateus 26. Mateus 26. Enquanto Pedro ainda estava no Monte das Oliveiras,
Jesus falou que ele tinha que sofrer, morrer, ressuscitar, e que os discípulos ficariam dispersos, fugiriam. Pedro disse, sabe o que, irmãos? Em Mateus 26, 33, ele disse isso aqui, ó. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Em outras palavras, mesmo que todo mundo pule do barco, mesmo que todo mundo te abandone, eu nunca vou te abandonar, Senhor Jesus. Só que Jesus conhecia Pedro, muito mais do que Pedro se conhecia. Jesus disse no versículo 34, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Só para tirar o orgulho de Pedro. Que o Pedro ele era assim, ele é um homem cheio de presunção. Eu não sei com quem você se identifica na Bíblia, muitas pessoas se identificam com Pedro, porque você fala o que vem na cabeça, você é impulsivo, você fala, deixa a sua opinião bem clara para todo mundo ver, e quem discorda está errado, e só você está certo, e tudo que os outros fazem é fraqueza, e você é forte, firme. Pedro era assim, chegou para Jesus, e Jesus falou, eu te digo uma coisa, Pedro, você vai me negar hoje à noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro teve que engolir seco a presunção dele. Eu não sei se você é assim, mas se você se identifica como Pedro, mas se você tem a presunção, você precisa, assim como Pedro, aprender a se humilhar diante de Deus. Que você não sabe de todas as coisas. Que nem todas as coisas estão erradas e só você está certo. Pedro teve que aprender isso. Pedro cometeu o erro da presunção, mas também da impulsividade. Pedro é esse tipo de pessoa, como eu falei, ele fazia e depois pensava, ao invés de contrário, né? Então, quando Jesus foi pego ali para ser levado, o que Pedro fez, irmãos? Versículo 51 diz assim, Mateus 26, eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Em outro texto diz que quem cortou a orelha foi Pedro, e que o nome da pessoa que ficou sem orelha era Malco. Isso diz lá em João 18:10. Então, no processo em que Jesus foi levado, traído, levado para ir para o sacerdote, Pedro fez o quê, irmão? E ele foi o único que fez. Pegou a espada e arrancou a orelha do homem. Já pensou, irmãos? Talvez você fale, eu seria igual a ele. Eu vou fazer as coisas com minhas mãos. Porque se eu não fizer, quem que vai fazer? Você já pensou assim? Se eu não fizer, quem que vai fazer? Só que Jesus repreendeu de novo a Pedro. O que Jesus fez? Curou a Malco. Pegou a orelha do homem, colocou no lugar e repreendeu a Pedro. Irmãos, Pedro teve que aprender a engolir o orgulho, a presunção. Ele teve que aprender a não ser impulsivo. E ele achava que ele era o mais forte, que ele era o fiel, que ele era o amoroso. Ele aprendeu que ele não era. E a fraqueza de Pedro, irmão, estava justamente no fato de que ele disse que nunca deixaria Jesus, mas ele negou 3 vezes a Jesus. Irmãos, em Mateus 26 ainda, na mesma noite, quando Pedro estava lá no alpendre da casa do sumo sacerdote, Jesus sendo julgado e as pessoas vinham, olha para você ver o que diz, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez o juramento, com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Jesus sabe o que fala. Jesus viu isso acontecendo e quebrou o orgulho de Pedro e falou, você acha que você é o rei da cocada preta? Você acha que é o melhor que todo mundo e você vai me negar 3 vezes. Cuidado. Cuidado com a presunção, com a impulsividade e com a sua fraqueza, que é de não ter compromisso comigo. Irmãos, diz a palavra de Deus que lembrou-se Pedro quando ele negou 3 vezes e lembrou-se das palavras de Jesus e antes que o galo cantasse 3 vezes negaria e ele chorou amargamente, irmãos, chorou amargamente.
E aí você para de ouvir muita coisa sobre Pedro. Agora eu pergunto para você. O seu amor por Jesus passa pelo teste da impulsividade? Eu estou animado. Está tendo uma atividade na igreja. Puxa, vão vir os americanos. Puxa, vai ter reunião de mulheres. Puxa, vai ter cantata. Puxa, vai ter isso. Puxa, vai ter aquilo. Vai ter algodão doce. Vai ter tal. Eu sou crente no Senhor Jesus. Está todo mundo lá. Mas na hora que a coisa aperta, cadê? Então a impulsividade, a fraqueza e tudo mais. Então o incentivo, a motivação que quero te dar, que o nosso amor por Jesus supere a impulsividade, supere a nossa presunção, supere a nossa fraqueza. Voltando para o texto aqui, irmãos, Jesus Cristo confronta a Pedro, porque agora Jesus aparece pela terceira vez, depois de ressurreto. Pedro estava pescando junto com os outros discípulos, já tinha largado a mão, sabe, de seguir a Jesus, sabe, desanimou já. Como diz o mineiro, largou mão, né? Ou chutou o pau da barraca, né? Como diz as maneiras aí, gírias por aí, de pendurar a chuteira. Pedro já tinha esquecido. Aquele homem tão firme que andou nas águas, aquele homem que cortou a orelha do soldado, aquele homem que falou, nunca te negarei, agora está pescando. Voltou para a vida antiga. E não pegou nada. Só que Jesus ressurreto aparece e fala para ele jogar a rede. E Jesus aparece e começa a comer. E os discípulos percebem, aquele homem é familiar. Quando descobre que é Jesus, Pedro pula e vai ao encontro de Jesus. E aí tem essa conversa com Jesus. Isso que acabamos de ler, irmãos. E depois de ter jantado, Jesus, Pedro e os outros. Mas Jesus fala direto para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Você me ama mais do que estes homens me amam? Porque Pedro era aquele que falou, mesmo que todo mundo te escandalize, eu nunca te escandalizarei. Ou seja, ele queria ser o melhor que todo mundo, né? Ele queria falar, você ama Jesus? Eu amo mais, né? Aquela atitude que às vezes infantil, né, que a gente tem de querer sempre ser o melhor e o maior e o que tem mais, eu amo mais. Aí Jesus falou, você me ama mais do que eles me amam. Isso eu acho que, irmãos, tocou na alma de Pedro. Porque Pedro lembrou que ele falou que ele nunca ia abandonar Jesus e ele negou 3 vezes. E Jesus agora pergunta, você me ama mais do que eles? Por que Jesus fez essa pergunta para Pedro, irmãos? E Jesus fez quantas vezes aqui? 3 vezes. Alguns estudiosos dizem que Jesus queria dar uma chance para cada vez que Pedro negou, Jesus queria falar, olha, tá vendo? Passa a borracha aí a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Independente de ser isso ou não, irmãos, não é coincidência que foram 3 vezes que Jesus perguntou para ele. Tá, irmão? Jesus podia perguntar uma vez só, tá bom. Podia perguntar 4 vezes, mas ele perguntou exatamente o número de vezes em que Pedro negou. Amas-me mais do que esse? 1 João 4,19, a Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pedro experimentou o amor de Jesus. Eu já experimentei o amor de Jesus. Jesus morreu por mim na cruz. Você aceitou Jesus como Salvador. Você pode dizer, eu amo Jesus. O irmão Fernando dirigiu o hino aqui, esse hino lindo, né? Jesus, sempre te amo, né? Por quê? Porque eu sei que tu és meu, eu sei que ele já nos amou primeiro. Então, irmãos, não é questão de com a nossa carne, com a nossa força, a gente vai amar Jesus de volta. Irmãos, a gente só consegue amar porque ele nos amou primeiro. Porque ele se deu por nós, ele fez possível nós estarmos vivos, sermos salvos para poder amar de volta. E ele nos ajuda a amar. Então é isso que eu queria confrontar e desafiar o irmão. Jesus confrontou, amas-me. Aí no versículo 16, tornou pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele diz, sim, Senhor. Aqueles que estudam a língua em que foi escrito a Bíblia, o grego, aqui no Novo Testamento, vão ver que a palavra que Jesus pergunta para Pedro é no sentido da palavra do amor mais profundo, o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor perfeito. Mas Pedro responde, um amor de amizade. Eu te amo como um bom amigo, como um grande amigo. Mas nem todo mundo concorda com esse tipo de coisa. Dizem, os dois significam a mesma coisa, são sinônimos aqui, independente do que for, irmãos. O fato era que Pedro, ele teve que se deparar com o fato de que ele não conseguia amar Jesus de maneira perfeita.
Jesus falou, você me ama mais do que eles? Você me ama? E Pedro ele teve que lembrar, puxa, eu falei que eu amava, mas eu pisei na bola, eu falhei grandemente. Terceira vez, Jesus confronta. Terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Simão ficou triste, irmãos. Lembra que ele ficou triste quando negou Jesus? Aqui ele ficou triste porque Jesus perguntou para ele, você me ama? Como que uma pergunta traz a mesma reação de uma negação? Porque ele teve que se deparar com a realidade de que ele não conseguia amar Jesus da maneira que Jesus merecia, irmãos. Ele não conseguia amar Jesus da maneira que merecia, porque ele já falhou uma vez, ele não queria falhar de novo. Ele estava decepcionado com ele mesmo, mas ele estava quebrantado. Ele estava do jeito que nós precisamos estar diante de Deus toda hora, irmãos. Porque quando a gente chega com orgulho, falando, eu sou bom, eu sou melhor que os meus irmãos, tá vendo? Eu sou firme e fiel, eu estou sempre aqui. Eu faço, eu desfaço, Quando tem esse tipo de orgulho, irmãos, Jesus Cristo olha para a gente e Ele faz nos reparar. Você acha que você é, mas eu te conheço. Irmãos, que nosso coração seja humilde, a ponto de reconhecer, eu não te amo do jeito que o Senhor merece. O Senhor merece tudo da minha vida, mas eu não consigo te dar. Com minhas forças eu não consigo. O Senhor conhece a minha vida, Senhor. O Senhor sabe quem eu sou, o que eu posso te dar. É isso. Mas o Senhor me ama mesmo assim. É basicamente isso, irmãos. Jesus conhecia totalmente a Pedro, as convicções, os desejos, o coração de Pedro. Mas ele decidiu cavucar o coração desse homem, trazer à tona. Não porque ele não conhecia, porque ele conhecia, mas para que Pedro conhecesse. Para que Pedro descobrisse quão pequeno ele era, quão miserável ele era. Pedro teve que lidar com o seu coração sujo, seu coração imperfeito. Diante de Cristo, irmão, não tem como esconder nada. Não conseguimos esconder nada, irmãos. Então você chega do jeito que você é e fala, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Como você responderia se Jesus perguntasse, você me ama? Você me ama? Qual seria a minha resposta? Qual seria a tua resposta? Você me ama nos bons momentos e nos ruins? Você me ama quando você está acompanhado, quando você tem um grupo te motivando ou quando você sente que está sozinho? Você ainda me ama? Você me ama quando não tem o aplauso das pessoas? Você ainda me ama? Podemos fazer essa pergunta de várias maneiras, irmãos. É como num casamento, por exemplo. A gente fala na saúde, na doença, na fartura, na abundância, na fartura, né? Já faz tanto tempo que eu esqueci a sequência. Mas enfim, momentos bons e ruins, né? Porque o amor, irmãos, é compromisso. Não é a cerejinha no bolo. Às vezes é o prato vazio, sujo, depois que come o bolo para lavar. Quando todo mundo vai embora. E aí? Você ama? Então, irmãos, o amor de Jesus, Ele já sabe se eu amamos a Ele. Então Jesus confrontou Pedro quando ele perguntou. Isso ofendeu a Pedro, irmãos. Isso ofendeu a Pedro. Mas aqui nós temos, além do confronto, temos a confissão de Pedro. Aqui Pedro abre o coração. Olha, quando Jesus pergunta as 3 vezes, olha o que Pedro responde. Está em vermelho lá. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. No versículo 16, quando Jesus pergunta, Tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, Tu sabes que te amo. E no versículo 17, Pedro confessa novamente, mas agora triste. Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Porque Pedro, irmãos, ele era um homem possível. Ele falava a verdade, falava o que tinha na cabeça. Não é verdade, irmão? Pessoa que fala assim, dá na telha. Então ele não ia estar mentindo aqui. Ele falou, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe. Só que no fundo ele está dizendo, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que tipo de amor que é esse que eu tenho aqui? Que não é o suficiente. Que não é o suficiente. Então, irmãos, com certeza, Jesus conhece o nosso íntimo, o meu íntimo, o seu íntimo. A questão é, você conhece? Você acha que ama Jesus? Quando Jesus te pergunta, você me ama? É uma oportunidade de você lembrar o quanto você ama. E eu vou além, irmãos. Quando as coisas começam a apertar e ficar difícil, é aí que a gente descobre o nosso amor.
não é quando a gente está na igreja cantando, que é gostoso e bonito cantarmos aqui. E é muito bom fazermos isso. Mas quando saímos daqui, aí que o negócio aperta. Quando você não encontra o amor que você acha que merece, ou que deveria receber, e você ama mesmo assim. Isso é o amor que Cristo requer. Quando você tem dificuldades, quando você tem lutas, quando você tem enfermidades, você continua amando Jesus, ou só quando as coisas estão boas, só quando tem bênçãos? Quando Deus responde às suas orações, aí você fala, eu te amo, Senhor, mas e quando sua resposta é não? Ou espera, você vai do mesmo jeito falar, Senhor, eu te amo. Porque não é questão da minha vontade, mas a tua. Jesus nunca deixou de amar ao Pai, nunca, e mesmo que ele clamou ao Pai no jardim de Getsemane, ele falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua e não a minha vontade. Jesus amou o Pai até o fim. Irmãos, o amor é compromisso, não é sentimento. Jesus não perguntou para Pedro, você sente alguma coisa por mim? Interessante, né? Você está sentindo um friozinho, assim, aquela paixãozinha que os jovens sentem quando vê a primeira vez? Ah, é meu príncipe encantado. Ah, minha princesa. Que é muito bom, né? Só que quando o príncipe não parece mais um príncipe, né? Ou o contrário. E quando isso acontece? E aí, acabou o amor? O mundo idolatra um amor que não é real, uma ilusão. O amor é compromisso, irmão. O amor é ação. O amor é prática. O amor é lealdade. Jesus Cristo está falando assim, você me ama, Pedro? Você me ama? Você me ama? Então aqui está a confissão. Agora a última coisa, a comissão. Olha aqui, que bonito, né, irmãos? A confrontação de Jesus, você me ama? A confissão, o Senhor sabe que eu te amo. E agora a comissão, Jesus vai dar uma tarefa. Olha, irmãos, que maravilha. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito prático. Não é teórico. Que fica, olha, você tem que vir aqui decorar uma coisa. Se você decorou, você é um cristão. Não, irmãos. Você não tem que decorar. Você nem tem que ser alfabetizado para se tornar um seguidor de Jesus. Sabia, irmãos? Olha que a graça de Deus. Ó, na minha família, meu avô e minha avó foram os primeiros, quem sabe, um dos primeiros, né, que ouviram do Evangelho e aceitaram Jesus. E eles não sabiam ler e escrever. Eu zombava deles. Porque eles iam para a igreja, irmão. Zombava deles. A igreja que eles iam atravessando a rua, eu escrevia na porta da igreja, saiam daqui, crentalhada. E meus avós, analfabetos, seguiram a Jesus. Mal sabiam eles que depois deles, nossa família toda ia ser salva. Porque Jesus, ele quer amor compromisso, não amor teoria. O amor teoria existe por aí, irmãos, está nas canções, está nas músicas, nos filmes de Hollywood. Mas o amor compromisso é isso que perdura nas tempestades. E se você sabe que você deve amar agora, ame com compromisso. Jesus Cristo, ele está falando assim, irmãos. E olha que bênção, eu falei, a comissão que Jesus dá, isso é graça, isso é prática. Jesus diz, tá bom, você me ama? Pedro falou, você sabe que me ama? E Jesus falou, apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, Jesus fala de novo, apacenta as minhas ovelhas. E lá no versículo 17, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa prática, irmãos. Não fica no mundo da fantasia, eu amo, eu não amo, eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Então, mostra na prática. Cuida das minhas ovelhas. Se você fizer isso, você me ama. Se você não fizer isso, você não me ama. Olha que coisa, irmãos. Porque, irmãos, amor é compromisso. Amor não é fumacinha, musiquinha de fundo. Nada de errado com isso. Eu gosto também. Os casais têm que ser românticos, não deixe isso de lado. Mas quando essa música acaba, quando a energia passa, quando a irritabilidade, cansaço, o amor continua, irmãos, porque o amor é isso, é compromisso. Então Jesus falou apacenta. Olha, irmãos, quando Jesus falou apacenta, quer dizer o quê? Que Pedro tinha que ter um dom para fazer isso. Esse dom não vem dele, é dado por Deus. Deus deu para Pedro o dom de apacentar, de pastorear. Isso vem de Deus, não é dele. Pedro, ele fala, eu consigo fazer com minhas próprias forças, com minhas mãos.
Só que ele aprendeu, eu não consigo não, eu não consigo, Senhor. Quando eu quero, eu não consigo. Eu disse que, né, ficaria firme, eu te abandonei, te neguei. Jesus agora fala, apacenta as minhas ovelhas. Você quer provar que me ama? Faz isso. Então, irmãos, Deus deu esse dom para Pedro. Agora eu trago para a sua vida. Talvez você fale, pastor, essa mensagem não é para mim, porque eu não sou pastor. Bem, ainda bem que não tem, que todo mundo aqui não é pastor, né? Porque ia dar problema, né? Se tivesse todo mundo que ser pastor, tinha que se espalhar, porque pastor tem que cuidar de ovelha, não é verdade? Então, o pastor, ele faz isso não porque é um dom natural, é um dom espiritual. Mas é Deus que dá pela graça, não é merecimento do homem, é dado por Deus pela graça de Deus. E qualquer dom que você tem como crente, e você tem dom, sabia? Você aceitou Jesus, você tem um dom espiritual. Você tem um dom, porque Deus promete isso. Use o seu dom, use o dom que Deus te deu, seja lá qual for. Pastor, não sei qual que é meu dom. Ora e descobre. Como é que eu descubro? Um dia a gente pode fazer um curso sobre isso, um treinamento, mas uma coisa bem prática. Aquilo que você tem desejo e aquilo que Deus te dá capacidade, você tem qualificação bíblica para fazer, já é. Mas eu não sei, você também pode testar, fazer várias vezes até descobrir, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é. Tá? Deus, ele não é carrasco, vai te pôr fazer uma coisa que você odeia, tá, irmão? Vai fazer você amar aquilo que você faz também. Tá? Só umas dicas rápidas, não é o caso da mensagem hoje, mas você tem dons. Se você fala, não sou pastor, que a maioria aqui não é, mas você é um cristão, use o seu dom para abençoar os seus irmãos, sabe? Use o seu dom para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar as pessoas. Então, isso aqui é a primeira coisa. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, as ovelhas não são nossas, são de Jesus. A Bíblia fala, acho que em 1 de Pedro, capítulo 5, que devemos pastorear o rebanho de Deus como bons cuidadores, bons mordomos, não como dominadores, como quem acha que é o dono de todo mundo, né? Deixa eu abrir lá, irmãos. Eu não tinha separado esse texto, mas 1 de Pedro, capítulo 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância para ganhar dinheiro, né? Mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, irmãos, isso traz muita humildade para quem quer usar o dom que Deus deu, não só para o pastor, mas qualquer irmão. Não é para se vangloriar e falar, olha aqui, quem eu sou. Palmas para mim, não, irmãos? Jesus deu isso para te abençoar. Não é para mim, não é para guardar, é para te abençoar. Então, irmãos, como que você tem abençoado as ovelhas de Jesus, seus irmãos em Cristo? Isso é amor na prática. Aprenda com Cristo e aprenda na palavra. Jesus fez isso, irmãos. Ele deu a sua vida por nós. Nos amou primeiro. E a palavra de Deus nos prepara. É assim que a gente alimenta o rebanho de Deus, irmãos. É com a palavra de Deus. Então, quando a gente ora e fala, Senhor, fale conosco, ajude a sermos fiéis na tua palavra, porque está cheio de invenções aí no mundo, irmãos. Cheio de pessoas falando o que elas acham. Mas para você falar, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? É preciso a direção de Deus, é preciso fidelidade com a palavra de Deus, irmãos. Então o papel de Pedro era de cuidar das ovelhas, alimentar, arrebanhar, cuidar bem. Então Pedro agora sabia como ter certeza que ele amava Jesus. E ele foi um ótimo pastor, irmãos. Pedro foi um excelente pastor, porque ele amava Jesus. Ele amava Jesus de verdade. Ele descobriu a não ser orgulhoso, não ser prepotente, a não ser presunçoso. Aí o versículo 18, Jesus ainda dá uns encorajamentos para Pedro. Ele fala assim, que seguir a Jesus deve ser feito com fé. Olha o versículo 18. Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Pedro, você era muito independente. Você era o cara que sabia fazer tudo sozinho. Não dependia de ninguém. E andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Alguns dizem, por tradição cristã, não está na Bíblia, tá, irmãos? Não podemos afirmar categoricamente, mas por tradição cristã que Pedro foi morto, crucificado de ponta cabeça. Mas independente de como foi, né? O que Jesus disse aqui é que Pedro, o independente, jovem independente, se tornou alguém independente das pessoas.
precisava receber a ajuda das pessoas. Então ele precisou aprender a descobrir que ele não era o dono de tudo, que ele não era o dono da razão, o que fazia as coisas acontecer. Isso trouxe humildade para ele. E Jesus falou para ele: mesmo assim, segue-me. É possível para qualquer pessoa, irmão, seguir a Jesus. Você não precisa ter um temperamento espontâneo, independente. Olha aqui, ó, eu faço as coisas acontecerem. E aquele crente que fica mais quietinho, esse não pode seguir a Jesus? Todos podem e devem seguir a Jesus. Quando são mais jovens, né, e desligados, né, espertos para tomar decisões, e quando são mais velhos, precisam de ajuda e auxílio. É possível qualquer pessoa em qualquer idade seguir a Jesus. Amém, irmãos? Não tem limite para seguir Jesus. Uma pessoa de 99 anos de idade fala: é tarde demais para mim. Não é. Ela pode, naquele momento, falar: Senhor, me arrependo dos meus pecados. Creio em Jesus como meu Salvador e eu sigo a Jesus agora. Mesmo que ela tenha pouco tempo aqui nessa terra, mas ela é um seguidor. Jesus está falando isso para ele: segue-me, segue-me. E olha o que Jesus fala no versículos 20 em diante. Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem que é esse, irmão? João. E que na ceia se recostava também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Então, olha para você ver a preocupação de Pedro, irmãos. Sempre preocupado ao seu redor, se comparar com os outros, para ver se ele era melhor que os outros. Aí Jesus falando isso para ele, depois da ressurreição, ele ainda está preocupado com João. E o João era o discípulo amado, né? E esse aí, o que vai ser dele? O que Jesus faz, irmãos? Jesus repreende Pedro. Disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aí diz o texto, né, que alguns acreditavam que João não morreria. Seria um homem longínquo, imortal. Mas não é isso que o texto diz. Só disse que Jesus disse: e se eu quiser que ele fique até que eu venha? Então, irmãos, resumindo, não importa o que os outros são ou fazem ou deixam de fazer, siga Jesus você. Para de olhar para trás, para de olhar para o lado. Pedro, para de olhar para João, olha para mim. Irmãos, você está seguindo a Jesus. Nós estamos numa igreja novinha da Silva, podemos dizer assim, nem um ano de existência. Momento gostoso, né? De lua de mel, tudo bonito, perfeito, mas vai chegar a hora que as coisas vão apertar. Vai chegar a hora que a sua fé vai ser provada. Talvez você vai ter alguma coisa contra mim, ou eu contra você, ou um contra o outro. E aí? Você vai seguir a Jesus? Ou você vai ficar olhando para o lado? Ah, mas fulano, ciclano. Ah, mas aquela igreja é melhor que essa. Aí você vai chegar lá, você vai descobrir que eles são tão pecadores quanto você e aqui. Que nós somos assim. Então o que Jesus está falando aqui, irmãos, é: e se eu quero que João viva até mais? Não importa. Siga-me, olha para mim. Olhos aqui, ó. Atenção. Para de olhar para o lado, para de olhar para o seu cônjuge, para de olhar para os seus parentes, para de olhar para os seus irmãos, para de olhar para outros que estão ao redor. Olha para mim. Lembra Hebreus? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus morreu por mim, não foi ninguém mais, irmãos. As pessoas vêm e vão, elas vão te abandonar, mas Jesus nunca vai te abandonar, porque Ele deu tudo o que Ele era e Ele intercede por você. Ele merece a minha devoção, minha fé, minha obediência. Segue-me, segue-me tu, é o que Jesus falou para eles. Eu espero que essa palavra, irmãos, fique de encorajamento. Não só seguir Jesus com fé, na saúde e na doença, mas também com foco. Não olha para o lado, não olha para os outros, olha para Jesus. Porque o amor é compromisso. O amor é compromisso. Não é quando as coisas estão bem, é compromisso. Um texto bíblico diz, em Provérbios: se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Você quer saber quão forte você é? Espera vir o dia nublado, a chuva, a lama. Espera quando você estiver de mau humor. Aí você vai descobrir do que você é feito. Espera quando alguém te ofender. E aí você vai ficar firme com Jesus?
Espera quando os momentos de dificuldade vierem, você vai continuar firme com Jesus? Você vai amar Jesus? Ou o seu amor não vai resistir a isso? Então eu te encorajo, irmão, a seguir a Jesus. Provérbios 24:10, esse que eu acabei de ler. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra inspirada, poderosa, que eu preciso ouvir, meus irmãos precisam ouvir. Do Jesus ressurreto que nos confronta e que também nos dá comissão. Ajude, Senhor Deus, a vermos quão falhos somos, mas te amarmos de verdade, com amor, compromisso, e servirmos ao Senhor, ó Pai, porque isso é amor. Andarmos em compromisso com o Senhor, nos momentos bons e momentos ruins. Senhor, ajude meus irmãos aqui hoje à noite. E toque na nossa vida, naquilo que o Senhor quer, na tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, amém.